Pessoal, eu queria falar sobre, inicialmente sobre o livro Errantes do Pensamento e inserir ele, né, em algumas abordagens que eu tenho recebido, como a gente chama de devolutiva de um processo de inserção de um livro nas pessoas, no outro, né? Isso que aconteceu em maio, ele vai muito de encontro ao que eu busco na minha vida de pensador, porque o que acontece? Muitas pessoas me perguntam assim, claro, por que errantes, por que anticanônico, porque o que acontece é que a gente busca, a gente nos busca num texto aquilo que vai captar a nossa atenção e vai se transformar num conhecimento que a gente vai usar adiante. É o que eu chamo de lacunas, né? A gente busca nossas lacunas nos textos. Esse primeiro livro eu imaginei como um grande lacunário. O primeiro lacunário, o que eu chamo? São as minhas lacunas, os meus desejos de conhecimento que eu busco nos textos de outras pessoas. E esses textos não necessariamente são os textos que nos ensinam nas escolas. Claro que podem ser os textos que nos ensinam nas escolas. Eu sou nascido em 1968. Eu vivi a minha escola primária e secundária, por exemplo, com um detalhe que hoje eu considero, todas as pessoas vão considerar banal, só que eu considero importantíssimo. Por exemplo, na minha época de escola primária e secundária, não existia, era proibido a filosofia. A filosofia era proibida. Por que a filosofia era proibida? Porque a filosofia te dá um instrumento de abordagem da realidade. Que é, um instrumento de abordagem da realidade é você achar o que você considera que te interessa na realidade, e não necessariamente o que o professor vai na sala de aula colocar ali na lousa, na minha época, né? Um esquema da filosofia que iniciou na Grécia, supostamente, né? Porque a filosofia, de acordo com algumas visões, pode ter se iniciado na África, na Ásia, no Oeste, no Leste, etc., né? Então, eu saio daquela abordagem, vamos dizer assim, dogmática, ortodoxa, sobre o conhecimento, e eu entro na vida e não vejo isso, eu vejo diferente. E aí a gente às vezes se culpa, às vezes se coloca como uma pessoa à margem, uma pessoa errante, ou seja, aquele que erra, mas vai buscando, igual uma mosca querendo sair na janela iluminada, ou mesmo a mosca da garrafa de Wittgenstein. Então, o que acontece? Nesse livro, eu coloquei todo o meu processo de busca, e ele foi publicado bem no momento em que ocorreu a tragédia climático estrutural, vamos dizer assim, das cidades aqui no Rio Grande do Sul. Eu não pude vivenciar ele como publicação de uma estrutura cultural que me era necessário me doar, me colocar ali, e agora eu estou tentando resgatar, mas resgatando já com a bagagem desse aprendizado existencial que foi esse próprio mês de maio de 2024. Então, o que a gente quer dizer é que nós vamos reorganizar a nossa estrutura de conhecimento. Eu e meu filho Zé Hugo, que vivemos dois polos diferentes da ação de maio de 2024, e tentar reinserir esse modo de textualizar, de narrativizar o conhecimento e transmitir ele ou para o próximo, ou para gerações, ou para pessoas que se importam em mudar a forma de a gente ver e abordar o nosso entorno e nossa própria matriz terrena, né? Então é isso, a gente vai colocar alguns tópicos de conhecimento tradicionais e a nossa visão errante, a nossa visão marginálica, a nossa visão, vamos dizer assim, alternativa. Por exemplo, a gente
a gente aprende, a gente cita os canônicos, os ortodoxos, os dogmáticos, mas a gente vai ter uma visão mais pessoal, mais individual, mais particularizada de alguns conhecimentos que eu acho que, como fez bem eu colocar essa situação para o meu filho, quando ele me abordou dizendo para que esse conhecimento, e eu falei, sim, para quê? Verdade, então vamos dialogar, vamos conversar sobre. E aí para ele foi importante, para mim foi importante também, porque no diálogo a gente extrapola a nossa ideia inicial. Então basicamente é isso, a gente vai tentar inserir tópicos de filosofia da existência, porque vocês lembram que quando houve as primeiras guerras do século XX, onde houve uma devastação europeia, e logo em seguida houve um renascimento, vamos dizer assim. O renascimento é muito caro para mim, essa época de 1500 a 1600, mas na época do pós-guerra do século XX também houve um renascimento filosófico, inclusive da filosofia existencial, da filosofia da existência, né? com os filósofos existencialistas e seus seguidores. Então a gente está vivendo uma época que muito na minha visão particularizada, novamente eu digo, é uma visão onde o renascimento, ou seja, o 1500, 1600, que é o meu foco nos meus livros dessa fase, também puxam essa filosofia da existência. No 1500, 1600 foi o humanismo, né? Filosofia humanista, aquele que vai à beira do humano, e no pós-guerra a filosofia existencialista, e agora, quem sabe, após essas tragédias, a filosofia natural, a filosofia que busca a natureza, a filosofia ambiental, a filosofia ética ambiental, que o nosso filósofo alemão, da minha preferência, Hans Jonas, falava sobre a ampliação do imperativo categórico kantiano, que além do dever de você não fazer aquilo que você não faria para si mesmo, você não deve fazer aquilo que você não faria para si mesmo, nem para o próximo e nem para todas as gerações que vêm à frente. Então, a gente tem que pensar no que aconteceu como uma filosofia natural, uma filosofia ambiental e ética, para que a gente não repita o que aconteceu em maio de 2024 aqui no Rio Grande do Sul. E esse processo, assim, essa errância na filosofia, ela começou ali mais ou menos enquanto eu estava na faculdade, né? Então, eu estava num momento onde eu estava descobrindo como é que a leitura funcionava para mim. Eu lia livros de ficção, né? Entrava nesse mundo das letras, assim, e eu vi, na verdade, uma oportunidade nesse diálogo com o meu pai, porque o meu pai, ele já tinha ido por muitas caminhadas, assim, dentro da literatura. Então, começou com uma indicação de um livro, de outro livro, eu comecei a ler. Até me lembro um diálogo bem específico que a gente teve, foi quando eu estava lendo Nietzsche, e eu falei assim, por que você nunca me falou que o bem e o mal eram construtos, né? Eu fiquei bravo, caramba, a gente vive a nossa vida, né? Isso que acontece, o ser humano moderno, né, do século XXI, a gente nasce, cresce e morre já numa sociedade feita. Então a gente é ensinado desde pequeno, através dos padrões dos nossos pais, dos nossos avós, a ser alguém, a estar inserido nesse meio, e às vezes nos falta esse momento e essa liberdade para poder ponderar sobre o que a gente quer, ou o que a gente é, né? Então acho que a partir desse momento decisivo, assim, lendo Zaratustra, onde é desconstruído, né, todas as tábuas da realidade, que eu comecei a poder, assim, poder me reconhecer mesmo, né, reconhecer as minhas expressões, reconhecer aquilo que era artístico, aquilo que eu poderia, assim, né, utilizar dessas filosofias para poder viver uma vida mais minha, né, mais individual, assim. Então é isso que a gente quer poder facilitar, assim, né? Esses diálogos, eles ocorrem na medida em que eu e meu pai, a gente está junto, e a gente pensa que é uma oportunidade, assim como eu vi, né? Eu sou uma criança de 2000, então eu tenho outra metodologia, né? Assim, eu vejo a vida por outras formas, às vezes formas dinâmicas e fugazes, né? Através do celular. A gente pensa que a gente tem um conhecimento muito expandido, mas na verdade a gente sai do celular e a gente não tá, às vezes não está nem na nossa realidade, né? Então é um momento em que eu acho que
a gente tem trocas transgeracionais, né, em que eu também consigo postular para o meu pai, por exemplo, assim, o que vale a pena, né? Então já pular algumas etapas para poder não me distrair através de muitos caminhos errantes, assim. Então, o que a gente quer poder passar nessa série, né, que vai ser uma série um tanto contextual, filosófica, né, que é um caminho mais facilitado, assim, né, para que a gente também possa só compartilhar os nossos diálogos da maneira em que eles fluem, né. Então, todos os questionamentos que eu vou fazer são questionamentos das coisas que eu quero saber, né. Então, compartilhar esse caminho de uma forma um pouco mais acessível, assim, dentro da filosofia, até, né, para todas as gerações, mas inclusive para essa nossa nova geração que tem essa vontade de saber, mas também não tem a base fundamental para poder encontrar onde estão esses saberes, né?